Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém bem forte. Amém? Amém. Jesus é maravilhoso. E antes de entrarmos diretamente na palavra, eu gostaria de dar um anúncio rápido, que os irmãos já sabem, alguns. Os que sabem e têm vindo têm sido abençoados. Os que sabem e não têm vindo serão abençoados, porque eu tenho absoluta certeza de que já nesse próximo domingo vocês estarão conosco aqui. Estamos no período da manhã, irmão, tá show. No período da manhã, tendo a escola bíblica dominical, com foco na área da família. Já tivemos 2 encontros, e nesse próximo domingo, a partir das 9 horas, ali no terraço, nós teremos um próximo encontro, onde o assunto será espiritualidade na família. Oportunidade que você terá de crescer na presença do Senhor, receber palavra de Deus, para que a sua família seja bem-sucedida. E talvez você pense, mas a minha família já é bem-sucedida. Mas eu tenho absoluta certeza que você pode experimentar ainda mais coisas de Deus dentro da sua casa que você está deixando de viver. Então venha nesse domingo, e digo mais, já para o início de fevereiro, nós teremos aí um conteúdo interessantíssimo para que a gente possa aprofundar em algumas áreas da família. Então você que veio, retorne, você que não veio, venha e traga alguém junto contigo. Amém, igreja? Convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 13. Êxodo 13, a partir do verso 17. E antes de lermos, eu vou orar antecipadamente, já pedindo para que o Senhor abençoe a proclamação da Tua palavra, e também colocar diante do Senhor a vida do nosso irmão Júnior. E se você tem algum pedido de oração nesse momento, já coloque diante do Senhor nesse momento. Se você está inquieto com alguma coisa, peça para Deus trazer paz ao seu coração, para que você consiga ouvir a sua palavra. De repente, no momento da pregação, começam a surgir várias vozes na nossa mente. É o celular que vibra, é um problema que você lembra, são umas vozes que surgem. Já ore para Deus trazer paz à sua mente e ao seu coração, para que nada, absolutamente nada, o atrapalhe de ouvir a voz de Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Soberano Deus e amado Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de prestar culto ao Senhor, de adorar e exaltar o Teu santo nome, porque nós sabemos que só o Senhor é digno, Senhor. E pedimos que o Senhor nos ajude nesse momento, nos dando atenção, concentração, tirando, Senhor Deus, de nós toda a distração, para que consigamos ouvir a Tua voz, e que ela alcance a nossa mente e nosso coração, e gere transformação e fruto para a glória do Senhor, Pai. Ora ainda pela vida do Teu servo, nosso irmão Júnior, dê a ele sabedoria e discernimento naquilo que ele necessita. E tantos outros que estão aqui nessa noite, reconhecendo que em tudo nós dependemos, em tudo nós precisamos do Senhor. E quando o Senhor nos direciona para o caminho certo, tudo vai bem. Fala conosco através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim o texto a partir do verso 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito e preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus
certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, defronte de Baal-Zefon. Até aí. Esse texto que nós lemos, ele é um texto subsequente à mão poderosa do Senhor sobre Faraó e sobre todo o povo egípcio, pois o povo de Deus, ele estava subjugado, ele vivia um momento crítico. Todo Israel, os descendentes de José, e não é à toa que José o fez prometer, porque sabia, ou ele previu o que haveria de acontecer, mas o fato é que todo o povo de Deus se tornou escravo do Faraó. Eles se tornaram escravos dos egípcios, sofrendo as mais diversas injustiças, ao ponto de clamarem ao Senhor. E quando o povo de Deus clama ao Senhor, o Senhor estende os seus ouvidos e atende o clamor do seu povo. E é justamente isso que acontece no texto. O povo sofrendo injustiças, sendo castigado, maltratado, atribulado, tendo um jugo que não lhes cabia, afinal de contas, era o povo de Deus, e eles clamam ao Deus Todo-Poderoso. E ao ouvir, Deus separa um servo para que pudesse levar a libertação. Separa Moisés, prepara na vida de Moisés os mais diversos livramentos, o capacita, o instrui, o dá a ele o sentimento de misericórdia para com aquele povo, e então Moisés é levantado para libertar, e o Senhor, juntamente, preparando Moisés, também separa o seu irmão Arão, a fim de que aquele povo oprimido, escravizado, pudesse ter a liberdade. E muitos de nós já sabemos da história desse período que antecede o texto, que são as 10 pragas, os diversos sinais que o Senhor manifesta, e por último, a última praga consiste na morte dos primogênitos, sejam das pessoas como dos animais, e aí o Egito fica angustiado, por conta do tamanho do poder do Deus de Israel. E então, após esse episódio dessa morte, o Senhor incomoda Faraó, e Faraó não tem outra opção senão a libertar esse povo. Então, o povo avança em direção ao deserto, em virtude dessa liberdade, em face às diversas tribulações que o povo egípcio enfrenta. E então, chega ao momento derradeiro, verso 17, onde nós lemos, onde após todas essas 10 pragas, a aflição de todo o povo de Israel e agora a aflição do povo egípcio, o Senhor dá uma direção para o seu povo. O Senhor guia o povo dele para onde ele tem de ir. A direção estabelecida, que está estampada no verso 17. Porque a direção de Deus é a melhor direção. E quando o Senhor fala aqui, vá por essa rota, é porque o Senhor tem a direção certa para aquele povo. Repita comigo assim, a melhor direção, mas repita firme. E você que está em casa, eu quero que você participe do culto, porque às vezes nós estamos em casa e vendo a televisão, lavando uma louça. Se você está participando, diga um amém aí, participe desse momento. Repita comigo, a melhor direção é a que Deus tem para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, a melhor direção
é a direção que Deus tem para a gente. E eu poderia te perguntar, o que é melhor, o caminho mais curto ou o caminho mais longo? Qual que é o caminho de Deus, o caminho mais longo ou o caminho mais curto? Depende, porque o título da mensagem dessa noite é: o seu caminho é determinado no seu coração. Muitas vezes, geralmente quando alguém se preocupa em fazer uma atividade física, ou então praticar algum esporte, deixar o sedentarismo de lado, e eu creio que essa palavra falou primeiro ao meu coração, né? Ou você que intenciona fazer um crossfit, ou um funcional, quaisquer atividade que seja, que você sabe que tem essa necessidade. E eu não vou perguntar aqui nessa noite, quem que se programou para em 2022, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer uma atividade física, esse ano eu vou cuidar da minha saúde, e eu não vou nem perguntar e pedir para você levantar a mão, porque pode ser que você fique constrangido ou frustrado, porque você já estabeleceu isso para 2022 e você não mexeu nenhuma palha ainda. Mas, em algum momento da sua vida, pode ser que você tenha projetado isso. Esse ano, ou essa semana, eu vou fazer uma atividade física. Eu vou mudar o meu comportamento. Alguém, não em 2022, mas alguém em algum momento da vida, já fez esse planejamento? Levanta a mão. Diversas pessoas. Eu não vou perguntar se você cumpriu, mas é bacana que você já traçou essa meta. E antes de começarmos de fato, o que nós fazemos? A gente busca procurar um médico, para ver se podemos ou não fazer determinada atividade física. E geralmente o médico que a gente procura é qual? O cardiologista, que é conhecido como médico do coração. E a gente vai no cardiologista, ele analisa, pede um exame, examina, e ele fala: olha, está tudo ok, está liberado, você pode começar a fazer atividade. Então a gente fica animado, agora esse ano vai ser diferente. E aí vai, como é que a gente faz? Compra uma roupa diferente, um short, um tênis, né? Compra uma garrafinha, compra até um pacote de whey, a gente está empolgado. E aí vai, começa a malhar um dia, a fazer atividade física, um dia, 2 dias, uma semana, e aí depois de uma semana, o que acontece? A gente para, né? Porque ninguém é de ferro. E aí ano que vem a gente faz a promessa de novo. Pelo menos comigo é assim. Mas o que eu quero trazer para você é destacar que para você seguir nessa direção de ter um caminho voltado para uma atividade física, é importante que você esteja bem. E é importante que o seu coração também esteja bem. E quando Deus olha para o seu povo e percebe, através do comportamento, através da maneira como eles haviam vivido, ele identifica que o coração do seu povo não está bem, que o coração do seu povo não está apto, ele não está preparado para determinados caminhos. E como é que Deus sabe isso? Porque Jeremias capítulo 17, verso 10 diz que Deus sonda o coração e examina a mente. Diz que o Senhor esquadrinha o coração e prova os nossos pensamentos. Então, quando o Senhor sonda o coração do seu povo, Ele olha, esse coração não está apto, esse coração não está preparado, ele não está bem o suficiente para caminhar nessa direção. Por isso que o verso 17, e eu vou lê-lo novamente: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Se eles se defrontarem com a guerra, talvez voltem para o Egito. O Senhor afirma que tinha um caminho mais curto. Existia uma rota menor. Essa rota ela era direta, mas ela era pontilhada pelas fortalezas egípcias, que monitoravam as chegadas e partidas de e para o Egito.
Além disso, mais ao norte, que dava para a terra dos filisteus, apresentava para aquele povo uma ameaça militar. Então o Senhor, que sonda o coração, ele percebe que o povo dele não estava preparado para caminhar naquela direção. Se eles forem por aqui, se eles forem por esse caminho mais curto, não vai prestar, não vai dar certo. O povo vai voltar para o Egito e ser escravizado. Por quê? Porque eles se acostumaram com a mediocridade. Eu tenho algo preparado, maravilhoso para o meu povo, algo tremendo, uma terra que emana leite e mel. Mas se eu o conduzir pelo caminho mais curto, eu conheço o coração desse povo. Ele vai voltar para o Egito, porque eles estão acostumados com a miséria. E às vezes, o Senhor tem algo preparado para nós, algo maravilhoso, algo tremendo, mas Ele sabe que se der para nós o caminho mais curto, a gente vai se contentar com a mesmice, não vai sair da zona do conforto, na zona de conforto, e aquilo grandioso que poderíamos experimentar, não vamos, porque o nosso coração não está preparado para viver algo extraordinário de Deus. Assim como talvez esse pretenso atleta não pudesse fazer algo muito grande, porque o seu coração não o qualificava para aquilo. É interessante uma outra direção, e assim Deus conduz o seu povo na direção que Ele deseja. E pode ser que você que me ouve nessa noite, me assiste pela internet agora ou numa outra oportunidade, Deus preparou para você não o caminho mais curto, e talvez houvesse até essa possibilidade, mas Deus preparou o caminho mais longo, o caminho mais árduo, mas não porque Deus esqueceu de você, não porque Deus não gosta de você, é justamente ao contrário. O Senhor preparou o caminho mais longo, porque Ele te ama tanto, 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 porque se Ele desse o caminho mais curto, você se perderia, e Deus não quer que ninguém se perca, por isso Ele prepara muitas vezes o caminho mais longo, porque Ele te ama. Amém, igreja? Você crê nisso? Diga um amém bem forte. Amém. Deus te ama, Deus nos ama, Deus é maravilhoso, e o caminho mais longo, o deserto a ser enfrentado, o caminho mais árduo, nem sempre quer dizer, e nunca será, que Deus não te ama, mas é porque Deus te ama tanto, que Ele não quer que você se perca. Por isso, agradeça a Deus, se Ele te deu o caminho mais curto, mas agradeça a Deus, se Ele te deu também o caminho mais longo. Porque o caminho mais longo, muitas vezes, ele consiste de luta, mas a luta vem com livramento. No caminho mais longo e de deserto, às vezes a dificuldade é muito maior, mas o Senhor sempre nos dá o sustento. No caminho mais longo, pode sim ter tristeza, pode ter choro, sim, mas junto com o choro e com a tristeza, vem o conforto e o consolo do Espírito Santo de Deus. O caminho mais longo, somos acometidos muitas vezes, mas quando Ele vier, tenha certeza de que é Deus expressando o seu amor, é Deus manifestando o seu cuidado, a sua graça, porque Ele não nos quer perdidos em atalhos, por isso separa o caminho mais longo, para preservar a nossa caminhada na sua presença. O coração do povo determinou o caminho que Deus separou para eles. E talvez a pergunta que venha reverberar nessa noite é: como está o meu coração? Como está o seu coração? Pronto para Deus dar o caminho mais curto, ou ainda com necessidades que fazem com que Deus prepare o caminho
mais longo? Como está o seu coração? Como está o nível da sua maturidade? O nível da sua sabedoria, da sua intimidade com Deus, do seu relacionamento com o Senhor? Como você está no seu compromisso com a sua igreja? Você está compromissado com o Senhor Jesus? Você é uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo de Deus? Assim está o seu coração? Se sim, você vai para o caminho mais perto, porque eu tenho certeza que Deus terá o prazer de, no caminho que tem determinado para você, mesmo que tenha um abismo, Ele construiu uma ponte para que você vá mais perto, para que você passe esse abismo em segurança, se o seu coração está preparado para caminhar nessa ponte. Mas eu tenho certeza também, de que se você não estiver preparado, Deus prefere que você dê a volta e faça um caminho muito mais longo do que você atravesse e caia nesse abismo, porque Deus nos ama e tem preparado o melhor para nossas vidas. E eu gostaria de extrair desse texto alguns momentos que, embora pareçam ruins, mas na verdade se trata do plano de Deus, conduzindo o povo dele na melhor direção. E talvez identificar na nossa vida como Deus tem nos conduzido, embora alguns momentos pareçam ruins, mas também está nos conduzindo na melhor direção, porque nós aprendemos que a melhor direção é a direção de Deus. Essa não tem errada, mas nem sempre a direção de Deus é a mais agradável para nossas vidas, do ponto de vista da nossa humanidade. E eu queria destacar a primeira coisa que nós temos que nos ater para que o nosso coração seja um coração preparado para receber a direção de Deus, seja o caminho mais curto ou o caminho mais longo. Tenha um coração disposto a receber a direção. Tenha um coração disposto a receber a direção. Qual direção? Não importa. Se é de Deus, eu quero para a minha vida. Capítulo 13, verso 18, diz assim: Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. O Senhor deu a direção e o povo foi. É o caminho mais longo? É. É o caminho que dá pelo deserto? É. E o povo foi. O povo obedeceu ao Senhor. Os desertos que Deus permite que passemos, tem absoluta certeza, é para o nosso próprio crescimento. E a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós lidamos nesse caminho mais longo, determinará quem você quer ser e aonde você chegará. Aquele que nos direciona para o deserto é aquele que cuida, é aquele que sustenta, é aquele que fortalece, é aquele que dá vitória. Deus não nos manda para o deserto e nos larga lá abandonado. Eu nunca vi Deus fazer isso. Até quando o Espírito Santo guiou Jesus para o deserto, o cuidado de Deus do Pai estava sobre o Filho, e ele atravessou aqueles 40 dias guardado, preservado, fazendo uso da palavra para ser vitorioso, e venceu, exerceu o ministério de maneira incrível. Quando o Senhor, e os irmãos conhecem a história, quando o Senhor leva o povo dele para o caminho mais longo, Deus protege, Deus preserva, Deus dá vitória para o seu povo. Portanto, o nosso desafio é ter o coração aberto para receber a direção de Deus, porque quando Deus leva o seu povo, Ele leva para o livramento. Perceba que o povo vai para o deserto, mas qual era a condição do povo? Uma condição de escravidão, uma condição de sofrimento, de jugo, subjugados, sofrendo, atemorizados, vivendo uma vida miserável, uma vida que não prestava.
uma vida que não precisava ser vivida. O que Deus faz? Tira o povo dele de lá, leva para o deserto, para o caminho mais longo, porque dá o livramento. Mas Deus não dá o livramento pela metade. Deus tira da escravidão? Tira. Mas vai deixar apodrecer no deserto? Não. Aqueles que o amavam verdadeiramente, aqueles que o temiam e criam nele de todo o coração, Deus deu vitória. E se deu para o seu povo, pode dar para nós também, porque somos povo separado do Senhor. Amém, igreja? É o poder do Senhor. Aquele que era escravo, agora é livre. Aquele que estava preso, é solto. Aquele que estava sob o jugo do inimigo, agora vive desfrutando da graça de Deus. Está no deserto? Está no caminho mais longo? Está, mas está experimentando aquilo que nunca antes experimentou. Sinais, maravilhas, milagres, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo durante a noite, é Deus iluminando, Deus mostrando o seu poder dia após dia. Tinha isso no Egito? Não tinha, porque vivia de maneira miserável, enganado, ludibriado, tendo uma falsa sensação de conforto, sendo que poderia experimentar o sobrenatural do Senhor. E quantos de nós vivendo dessa maneira? Tendo a oportunidade de experimentar o sobrenatural do Senhor, mas não vive. Aquele povo estava escravizado. E chega em dado momento, quando cercados, eles levantam a voz e dizem: não tinha sepulturas suficientes no Egito, nos trouxe para morrer no deserto, um povo que ainda estava escravizado na mente. E eu te pergunto nessa noite, o que tem te escravizado? Não é o povo egípcio? Não, não é isso. Mas o que tem sido? O que tem subjugado você? O que tem te escravizado? O álcool? As drogas? A pornografia? E cada um sabe aquilo que tem sido escravizado. Não pode ter a oportunidade que quer ir beber. É uma vez. 2 vezes. Daqui a pouco está envolvido até o pescoço, e assim mesmo com as drogas. Não pode ter um momento a sós com o celular, que se torna um escravo da pornografia. E ao ter contato com a esposa ou com o marido, não tem um casamento saudável. Por quê? Porque aquilo vem à mente a todo momento, e você é um escravo. O povo era escravo do faraó. Nós, nos dias de hoje, na atualidade, somos escravos de outras coisas. Escravos das mágoas, do rancor. Pessoas que não se libertam de sentimentos. E gera essa mágoa, essa amargura, esse rancor, esse ódio, e não vive uma vida plena, uma vida experimentando os sinais e maravilhas do Senhor. Por quê? Porque não saiu do Egito. O Egito ainda está dentro da pessoa, e se torna escravo daquilo, escravo da sua inércia. Pessoas que não se movem. Deus dá a direção. É o caminho curto, é o caminho longo, mas as pessoas não se movimentam. Tem uma falta de atitude. E não caminham em direção nenhuma. E, portanto, por não caminhar em direção nenhuma, estão o quê? Na direção errada. Escravas da sua falta de atitude. Escravas da sua autopiedade. Onde ficam lamentando em si mesmas. Eu sou um coitado, e as coisas não acontecem, e não flui, e Deus não gosta de mim, e assim, e assado, e são escravas desses sentimentos. E eu poderia aqui passar a noite listando diversas possibilidades, mas que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração aquilo que tem sido a sua escravidão, aquilo que tem te aprisionado, e não tem deixado você viver aquilo que Deus tem para você. Receba a direção de Deus no seu coração e viva aquilo que você ainda não viveu. Amém, igreja? Amém. Deus tem um novo caminho para você.
aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida. Quem é esse? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo de Nazaré. Se você creu em Jesus, se você crê em Jesus, tome posse, viva essa verdade. Se você não creu em Jesus ainda, se você vem aqui à igreja, quarta-feira após quarta-feira, domingo após domingo, ouve a palavra de Deus e não toma uma atitude, está namorando o Senhor Jesus, querido, tome uma decisão. O Senhor Jesus não foi feito para namorar, é para você tomar uma posição e ter uma aliança com Ele. Ele não está de brincadeira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem até Ele experimenta o sobrenatural, experimenta o poder de Deus. Se Ele é a verdade, não faz sentido eu viver na mentira. Se Ele é o caminho, é nessa direção que eu tenho que seguir. Se Ele é a vida, para que eu vou viver a morte? Ou viver como se estivesse morto? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se há algo que te escraviza, liberte-se nessa noite, em nome de Jesus. Mas há um segundo ponto que eu identifico no texto, para que a nossa direção seja melhor, com o nosso coração preparado para isso. E a segunda eu identifico no verso 18, que diz assim: assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Parte B, atenção, os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Como que deve estar o nosso coração? Preparado. Esteja preparado. Os israelitas saíram preparados. Estavam totalmente preparados? Não. O coração estava falhando ainda, senão tinha ido pelo caminho mais curto. Mas de alguma maneira eles se prepararam. E hoje em dia, a gente percebe, se você vai fazer um concurso, o que você faz? Você se prepara. Você vai levar sua caneta. Geralmente você leva 2 canetas, porque se uma falhar, você tem a reserva. Tem gente que leva estojo, né? Na minha época você levava o cartão de confirmação, você leva uma borracha, um lápis para fazer um rabisco, um rascunho, leva uma garrafinha de água, leva um lanche. Tem gente que exagera, leva até marmitex, mas leva, você vai preparado. Se você vai para a praia, você vai levar o seu maiô, a sua sunga, você vai levar o protetor solar, o seu guarda-sol, você vai preparado. Se você vai para a casa da namorada, você vai tomar seu banho, presume-se, né? Creio eu. Você vai tomar seu banho, vai escolher uma roupa legal, vai passar um desodorante, um perfume, você vai escovar seus dentes e vai para a casa da namorada preparado. Antes de entrar, ainda vai dar aquele confere no bafo, para ver se está tudo legal. Mas você vai preparado. E aí Deus prepara um caminho para você. Deus dá uma direção para você. Ah, mais curta? Não sei. Ah, é mais longa, igual do texto? Deus dá uma direção para você, um caminho longo. Porque Ele sabe que no caminho curto, talvez você vá vacilar. Porque nós muitas vezes não estamos preparados para o caminho curto. E o que você faz? Vai de qualquer maneira. Você não vai preparado. E é possível que estejamos vivendo dia após dia, ano após ano, caminhos e mais caminhos longos, porque nós não nos preparamos. Talvez Deus quisesse dar um caminho curto para nós. Dessa vez eu não vou preparar um deserto. Mas não tem como, porque esse meu servo, ele não se prepara. Ele não
usa as ferramentas que eu disponibilizo para ele avançar no caminho curto. Não, ele não se prepara, ele não se desenvolve espiritualmente, ele não fortalece a sua fé, ele não firma os passos no meu caminho. Não tem possibilidade de eu dar um caminho curto, só resta para o meu servo um caminho longo, porque ele não está preparado. Tem gente que não se prepara, e sabe o que faz? Reclama com Deus: ah, Senhor, de novo esse deserto, de novo essa luta, de novo esse caminho árduo. E aí o Senhor fala: mas você não se preparou. Obviamente, toda regra tem exceção, mas aí a gente consegue identificar de maneira clara o propósito do Senhor, e Ele honra e dá a vitória. Mas eu tenho absoluta certeza de que, assim como no texto, muitos caminhos longos são experimentados, porque o nosso coração não está preparado. O povo tinha as suas falhas, mas de alguma maneira ele estava preparado. Estava preparado. E como nós estamos? Preparados para o caminho longo, para o caminho curto, preparado para a direção de Deus? Ah, pastor, como me preparar? Tem algumas ferramentas que o Senhor nos dá. O TSD, o tempo a sós com Deus. Ah, eu me preparo dessa maneira? Ah, não me preparo. Difícil. Ah, eu tenho uma vida de oração. Eu me preparo com uma vida de oração para desfrutar de caminho preparado pelo Senhor? Não, não tenho uma vida de oração. Mas eu tenho uma devocional com o Senhor, lendo a sua palavra? Não, não tenho, não me preparo dessa maneira. Não, mas eu sou um servo fiel à sua igreja, eu trabalho, eu me dedico, eu sirvo com prazer, porque eu amo ao Senhor. Não, não sirvo a minha igreja, eu não me preparo dessa maneira. Não, mas eu sou dizimista, eu honro o que está na palavra de Deus, porque eu entendo que eu não devo usufruir dos benefícios que o dízimo do meu irmão dá, eu tenho que ser um cooperador. Então eu me preparo e eu sou um dizimista fiel, porque eu entendo que tudo que eu tenho provém do Senhor. Não, eu não me preparo dessa maneira. Ah, mas eu tenho uma vida com Deus além dos domingos. Não, também fica difícil, às vezes eu venho, às vezes eu não venho, eu não me preparo dessa maneira. Ah, mas as pessoas através da minha vida, pastor, elas são capazes de enxergar Jesus. Não, também não enxergo. Então, muitas vezes, a gente quer o caminho mais fácil, quer o caminho mais leve, quer o fardo mais suave, a gente quer o caminho mais perto, mas a gente não se prepara. O nosso coração não está preparado. E o nosso desafio é ter um coração preparado, estar aprovado, nos munir de todas as ferramentas possíveis que o Senhor nos dá para termos uma vida de vitória na sua presença. Amém, irmãos? Amém. Esteja sempre preparado. Terceiro, são 5, mas são breves os próximos. Livre-se de pesos mortos, mas saiba reconhecer a promessa de Deus. Verso 19. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Livre-se dos pesos mortos, mas saiba reconhecer a promessa de Deus. De que maneira? Pode ser que o caminho mais longo que Deus te dirigiu está árduo mais do que deveria. Por quê? Porque você está carregando alguns pesos mortos que não precisava. Pode ser que a sua caminhada está dura demais, está pesada, está sacrificial, porque você está carregando um peso morto que não precisava. Que peso morto? Eu não sei, mas Deus vai revelar aí no seu coração. Amém, irmãos? Pede para Deus te revelar. Pode ser que você está carregando algo que não precisava carregar.
tomando algumas coisas para a sua vida que não precisava tomar. Deus vai revelar no seu coração através do seu Espírito Santo. Mas tudo é peso morto? Não, tudo não é peso morto. Entenda que nem tudo aquilo que parece ser um fardo é de fato um peso morto. Pode ser que seja a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Josué, o esqueleto de Josué, os ossos de Josué estavam indo, mas na verdade isso se trata no cumprimento de uma promessa, porque Josué sabia que o auxílio de Deus viria em favor do seu povo. De repente, aquilo que você está vivendo, a sua luta, o seu fardo, pode ser algo que se tornará no cumprimento de uma promessa de Deus na sua vida. Deus vai te dar uma vitória, vai te surpreender da maneira que você nunca imaginou. Mas está pesado, tá, mas não significa que seja um peso morto. Pode ser algo que irá contribuir para a glória do Senhor e vitória para o seu servo. Mas como entender o que é peso morto e o que é promessa de Deus para se cumprir na minha vida? O Espírito Santo de Deus vai dar essa direção para você. Basta você pedir. Mas tenha discernimento, tenha sensibilidade, tenha vontade de pedir isso ao Espírito Santo. Eu tenho pedido isso todos os dias. Espírito Santo de Deus, eu quero ser um homem cheio de Ti. Eu quero ter experiência com o Espírito Santo. Eu quero ouvir a Tua voz. Faça isso. E Ele vai te dizer de maneira clara, olha, isso daqui é peso morto. Para de carregar isso. Para, que isso está pesando demais para você. Olha, mas isso daqui, mantenha firme, que tem promessa no final. E o meu nome será exaltado através da sua vida. E o Espírito Santo vai te revelar. Amém, igreja? Aprenda, não carregue aquilo que você não precisa, mas entenda que nem todos os fardos são pesos mortos. Pode ter promessa de Deus. Converse com Deus que Ele vai te revelar. Item 4. Outra verdade que eu identifico no texto. Deus está sempre contigo. Verso 21 e verso 22. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. No caminho longo, Deus ia guiando o seu povo durante o dia numa coluna de nuvem, e durante a noite iluminava o caminho numa coluna de fogo. Deus sempre estava com o seu povo. Deus não colocou, e é até engraçado, Deus não colocou os seus servos, seu povo no caminho e deixou a Deus dará, mas na verdade Deus dará. Deus colocou e Deus permaneceu junto. Quando nós analisamos o Senhor, em quem nós cremos, o Senhor Jesus, nosso Salvador, após ressuscitar e um pouco antes de ascender aos céus, qual foi a sua última palavra? Mateus 28, 20. E eis que estarei convosco alguns dias, não, todos os dias. Fala firme assim, ó, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Amanhã vai estar? Vai estar. Depois da manhã vai também. Ontem teve, todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus estava com o povo no deserto, Jesus está conosco todos os dias. Ele sempre está conosco. Isso é mentira ou é verdade? É verdade. Deus não mente. Assim como Ele guiava o povo, Jesus está conosco. Talvez você me pergunte, mas pastor, não tem, e às vezes eu falo com Deus também, mas manda uma coluna de nuvem, manda uma coluna de fogo, é tão mais fácil se essa coluna brotasse na minha frente, desse essa direção. Mas por que vai brotar? Primeiro que a gente não está no deserto. Para que vai brotar uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo? Segundo, Deus trata você como um indivíduo.
Aqui ele estava tratando diretamente com o seu povo, ele trata individualmente. Ele vai falar com você da maneira que você precisa. O que nós temos que fazer? Atento aos detalhes, porque eu tenho certeza, porque Deus pode fazer todas as coisas, mas eu creio que o Senhor não vai fazer brotar uma coluna de nuvem, nem uma coluna de fogo. Primeiro, porque Ele quer tratar você individualmente, e segundo, porque você não está no deserto. Preste atenção aos detalhes, que Deus falará com você. E eu creio que assim como diz no texto aqui, que Ele não se afastava. Outra versão diz assim, nunca se afastava do povo. Jesus Cristo está sempre conosco, e o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, está sempre conosco. Portanto, não se sinta solitário, Deus está sempre contigo. Esteve com o povo no deserto, esteve com os apóstolos, esteve com a igreja primitiva, está conosco todos os dias da nossa vida. Amém, igreja? E por último, para que a gente consiga ter um coração aí preparado, para que o Senhor nos dê a direção certa, e de preferência o caminho mais curto, né? Que é o que todos nós queremos, mas sobretudo queremos a vontade dEle. Nós devemos aprender que mudanças de rumo, elas são bem-vindas quando a sua vida está no controle de Deus. Mudanças de rumo são bem-vindas quando a sua vida está no controle de Deus. Capítulo 14, verso 1 e verso 2. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdal e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O povo recebe a direção de Deus. A direção mais longa, diga-se de passagem. O povo vai em direção ao deserto, depois se vê ali de frente do Mar Vermelho. E você já sabe o final da história, mas tente se imaginar na pele daquele povo. De um lado o exército do faraó vindo, e do outro lado o Mar Vermelho. Mas você não sabe que o mar vai se abrir, não sabe. Você não sabe. E tente imaginar que terrível, que aflição, que angústia, exército e mar. Não temos barcos, não temos nada para atravessar, estamos encurralados, porque o Senhor mudou o rumo, diz o texto. Diga aos israelitas que mudem o rumo. E eles obedeceram. E se viram numa situação terrível. Terrível. E eu aprendo que nem todas as mudanças de rumo que parecem o pior, elas são de fato. Se Deus está mudando alguma coisa na sua vida, está te dando um novo rumo, é uma nova possibilidade, se é algo que vem da parte de Deus, se é algo que provém do trono do Senhor, não fique angustiado, não fique aflito, não fique preocupado, porque se Ele está te direcionando para um caminho, se é a direção dEle, se Ele diz que estará conosco todos os dias, em todos os momentos, por mais que esse novo rumo não pareça o melhor, por mais que esse novo rumo te dê angústia, te dê aflição, gere preocupação, assim como gerou naquele povo, na verdade, creia em Deus e acredita que esse novo rumo, o Senhor pode te surpreender com sinais e maravilhas, assim como fez com o seu povo abrindo o Mar Vermelho. Amém, igreja? É novo rumo, e se vem do Senhor,
é o melhor. Não se assuste com as mudanças na sua vida quando elas são promovidas pelo Senhor. Deixe Ele te surpreender. Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. Ele não faz nada na empolgação. Ele não faz nada precipitadamente. Se Ele te deu o caminho mais curto, se Ele te deu o caminho mais longo, esse é o melhor caminho. Se em dado momento Ele mudou o rumo, esse rumo é o melhor. Mas tem exército lá atrás e tem um mar na frente. Descanse, Ele vai te surpreender. E quando a aflição vier, tome posse das palavras que estão no capítulo 14, verso 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. É Deus falando para o seu povo. Versículo 14: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Recebam essa palavra do Senhor, que o nosso coração esteja preparado para receber a direção que o Senhor der, porque a direção que Ele der, Ele irá nos sustentar, nos livrar, estará conosco e nos dará vitória para a glória do seu nome. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, nos conceda a graça para andar na sua presença e viver de acordo com a sua vontade. Deus abençoe.